Hallo Leute, guten Dienstag. Wie geht's euch? Alles gut? Seid ihr bereit, Deutsch zu lernen? Ich hoffe, ja. Então, vocês estão preparados para aprender alemão? Espero que sim. Hoje nós vamos continuar um pouquinho com o nosso assunto de preposições. Hoje nós vamos aprender mais 5 verbos que eu uso com certas preposições e com certos casos. Hoje os nossos 5 verbos vão ser usados com preposições diversas, mas sempre com acusativo. Foi uma coincidência, mas está ótimo. Assim a gente vai aprender 5 verbos mais preposição, mais acusativo. Então vamos começar? Vamos começar com a nossa lista? Nosso primeiro verbo já é aufpassen. Aufpassen significa prestar atenção. Aufpassen, prestar atenção, cuidar, né, estar de olho. Então tudo isso é aufpassen. A preposição com aufpassen vai ser sempre auf. Significa que, por exemplo, quando eu falo, eu presto atenção no professor. Então eu presto atenção no professor. Prestar atenção em português vai pedir a preposição em. Eu presto atenção em algo. Em alemão, prestar atenção vai pedir a preposição auf. Ah, mas como é que eu vou saber isso? Não vai, tem que decorar um por um. Por isso que eu tô aqui passando verbos com preposição. Use esses verbos, escreva frases com esse verbo. Se você ouvir esse áudio só e não escrever, provavelmente você vai esquecer. Não tem problema, você pode ouvir o áudio 10 vezes, também funciona muito bem. Mas se você tiver a oportunidade de escrever, também ajuda, ou construir frases, construa frases na sua cabeça. Então, aufpassen eu vou usar com o verbo, com a preposição auf. E o caso que vai vir junto com a preposição vai ser o caso acusativo. De novo, se você não sabe os casos, leia o meu livro grátis. Meu livro grátis está aí para te ajudar a entender os casos, tá? No meu livro grátis eu falo das preposições que usam sempre dativo, sempre acusativo e sempre genitivo. Aqui o caso é um pouquinho diferente. Essas preposições, elas, né, auf, an, über, elas não pedem necessariamente acusativo ou dativo. Vai depender de cada verbo. Então eu tenho que decorar realmente qual caso vem com essa preposição. Mas se você nunca ouviu falar desses casos, vá lá, leia o livro. Por quê? Porque pelo menos você vai aprender os artigos, vai aprender mais ou menos como usa, e aqui você volta aqui e aprende preposição por preposição, qual que é o caso que vai ser usado com cada verbo. Então, realmente, se você estiver aprendendo verbos em alemão, você tem que necessariamente decorar junto com o significado do verbo, a preposição e também o caso que ele pede. Então, aufpassen mais auf, mais acusativo. Então, vou dar um exemplo. Er passt nie auf den Lehrer auf. Ele não presta atenção nunca no professor. Ele nunca presta atenção no professor. Atenção, aufpassen é um verbo separável, por isso é que o auf lá do aufpassen foi para a última posição. Então, o verbo na segunda posição é passt, né? O passt está na segunda posição. E esse prefixo que tem no auf, ele vai lá para a última posição. Então, todas as vezes que eu tiver verbos prefixados em alemão, esse prefixo vai lá para a última posição. O interessante é que o prefixo de aufpassen é igual à preposição em. Então, vou ter 2 aufs na minha frase. É pass nie auf den Lehrer auf. O primeiro auf lá é pass nie auf den Lehrer. Esse auf aí é simplesmente o em, no professor. E o último auf não tem lógica, porque o verbo aufpassen é um verbo separável. Beleza, vamos para o segundo verbo. Denken plus an plus acusativo. Significa pensar em alguém. De novo, pensar em. Ou seja, em português, prestar atenção em, pensar em é tudo a mesma preposição. Em alemão, não. Prestar atenção em auf e pensar em é an. Ich denke an, né? Então, se eu penso em alguém, ich denke an jemanden. Eu penso em alguém. Vou usar também acusativo depois do an. Por isso eu vou falar Ich denke jeden Tag an dich. Eu penso todo dia em você. Muito romântico. E o dich é o acusativo do du, né? Du é você. Dich é o acusativo, é a forma acusativa do du. Por isso eu usei dich, como eu disse. Depois do an, vem acusativo. Muito bem. Além de pensar em alguém, eu posso refletir sobre algo. Refletir sobre algo é nachdenken. Nachdenken é refletir. E a preposição vai mudar. Se é sobre, vai ser über, nachdenken, über.
e e o caso vai ser também acusativo. Nachdenken também é um verbo separável, significa que eu vou conjugar o denken normal, que esse nar vai parar lá no final da minha frase, na última posição. Então, o primeiro exemplo vai ser Ich muss noch über die Situation nachdenken. Eu preciso ainda pensar sobre a situação. Por que o nachdenken está todo lá no final junto? Por causa do verbo modal müssen, né? Então, o verbo müssen na segunda posição e o verbo nachdenken no final, no infinitivo. Então, ich muss noch über diese Situation nachdenken. Agora, se o verbo nachdenken, pensar, refletir, não tiver, né, com outro verbo, ter que pensar, for só eu penso, aí, como eu disse, o verbo está conjugado na segunda posição e o nach lá no final. Ich denke noch über die Situation nach. Eu ainda penso sobre essa situação. Muito bem, vamos então para o quarto verbo de hoje. Sich erinnert plus an plus acusativo. Se lembrar de algo. Atenção, em português é se lembrar de, em alemão é sich erinnern an. Tá vendo? O denken an já era pensar em, e aqui sich erinnern an é lembrar de. Ou seja, de novo, preposições são arbitrárias, não adianta você tentar, né, traduzir do português, você tem que decorar como é em alemão. Então, se lembrar de, sich erinnern an, vai ser com acusativo. Então, ich erinnere mich nicht an deine Adresse. Eu não me lembro do seu endereço. Ich erinnere mich nicht an deine Adresse. O último verbo de hoje é o senden an. E aqui, de novo, eu tenho an, mas não tem nada a ver com em, não tem nada a ver com de. Senden an significa enviar para. Senden an. E vai pedir acusativo. Então, o exemplo, ich muss noch einen Brief an meine Chefin senden. Eu tenho ainda que enviar uma carta para minha chefe. Ich muss noch einen Brief an meine Chefin senden. Então, atenção, tem que decorar os verbos, não tem outro jeito. Decora o verbo, decora a preposição e decora o caso que essa preposição pede. Devagar, verbo por verbo, a gente vai decorando. O importante é treinar, repetir, fazer frases. Leute, euch einen schönen Dienstag. Ich wünsche euch auch eine wunderschöne Woche. Tschüss!